pouco aqui da minha seara, né, que é especialmente relacionado ao comportamento do mercado financeiro, que está tentando dar preço, todo dia o mercado está buscando um preço para cada um das fotografias que o Datafolha e o Ibope vêm apresentando sobre a corrida eleitoral, né? A rejeição, ela é um dado super relevante, tanto que ontem, quando saiu a pesquisa da Datafolha, o mercado se assustou mais com a rejeição em alta do Jair Bolsonaro, por exemplo, do que exatamente com a flutuação dos candidatos na intenção de voto. Então, inclusive porque estatisticamente, olhando para trás, e os investidores, os analistas especialmente, eles prestam muita atenção na história, né, para entender como foi o comportamento do eleitor brasileiro no passado. A rejeição sempre teve um papel super relevante, tanto assim que a gente está falando dela aqui hoje, porque ela realmente deve estar em níveis elevados com todos os candidatos, né? Então, o mercado financeiro vem tentando dar preço todo dia, e aí um dia dá um preço positivo, outro dia dá um preço negativo, não necessariamente porque o resultado já está aparecendo ali, mas são pequenos passos e ali uma visão ali de uma oportunidade de ganhar algum dinheiro no mercado naquele dia, uma brincadeira para gente grande, para profissionais que estão tentando enxergar aí qual vai ser o próximo frame dessas fotografias que os institutos trazem, né, Mauro? Que, aliás, será na próxima sexta-feira, com divulgação às 19 horas, no site da Folha. Mas há também uma característica nessa eleição relacionada à rejeição, que é uma aversão generalizada aos políticos, ao fazer político no Brasil. Então, esse é um desafio para todos os candidatos, comum a todos os candidatos, que é tentar quebrar um pouco, pelo menos, essa resistência dos eleitores em prestar atenção no que eles dizem, prestar atenção no horário eleitoral e conseguir trazê-los para o cotidiano político, para entender que a política pode ser algo benéfico, coisa que hoje os eleitores não entendem assim. Por isso a fuga, né? A busca do eleitor pela figura do não político. Mas a política é o caminho, né? Numa democracia, a política é o caminho, né, Mauro? Não tem como evitar isso. E agora, definidos os candidatos, fala-se na questão do voto útil, do voto mais estratégico. Nesse momento, essa possibilidade já se coloca como uma estratégia do eleitor? Já, Joyce. Acho que é também uma das características dessa eleição. É a antecipação do voto útil, já no primeiro turno e já durante a campanha. Seria mais comum no segundo turno, não para Sim, em geral, o voto útil é bastante praticado ali no final da eleição, quando os eleitores têm o seu candidato preferido, mas fazem o cálculo para ver se há algum candidato que seja mais pragmaticamente adequado para os interesses do eleitor. Isso aconteceu em 2014, por exemplo. Marina Silva Neves, no enfrentamento contra Dilma, e a partir do momento em que, na última pesquisa, se mostrou que o Aécio ultrapassava Marina, por uma margem pequena, mas ultrapassava, vários eleitores de Marina resolveram votar em Aécio, que era aquele que poderia ter mais condições de derrotar Dilma. Então, esse cálculo é muito interessante, porque o eleitor pensando o voto e elaborando o voto. Mostra um amadurecimento Com certeza um amadurecimento, sim. Os eleitores estão bravos, estão revoltados, mas estão prestando atenção e acompanhando o desempenho dos eleitos durante os mandatos. E isso faz com que a cultura política do brasileiro se desenvolva. Eu queria trazer aqui a questão que o Paulino colocou, da rejeição à política, né? Eu acho que a gente está vivendo uma crise de reconhecimento de confiança nas instituições como um todo, né? A política como uma instituição ou como um caminho, os próprios institutos de pesquisa, né, Mauro? Você está se expondo bastante para tentar explicar como é que as pesquisas funcionam, né? Quer dizer, apesar da gente conviver com elas há tantos anos, nunca houve uma exposição e mesmo tanta dúvida e tanto questionamento sobre, inclusive sobre o papel das pesquisas, né? E quem está tentando montar algum cenário sobre o Brasil hoje
voltando aqui para a questão econômica, para tomar uma decisão de investimento de curto, médio, longo prazo, né, está tentando entender, inclusive, a que ponto essa crise de confiança nas instituições pode afetar o crescimento do país, pode afetar a segurança jurídica do país, pode afetar a segurança para o investimento de mais longo prazo. Quer dizer, eu acho que tem toda a questão da rejeição, sim, à política, mas tem aí um termômetro que está mais aquecido por um movimento que alcança outras instituições, e não só a política, mas instituições que estão envolvidas no processo eleitoral. E apesar disso, há um dado interessante que a maioria dos brasileiros, quase 60%, acredita que as eleições serão uma forma de melhorar a vida de todos, de melhorar as condições políticas do país. Então, é um bom sinal. Os brasileiros acreditam nisso nas eleições e ainda defendem a democracia sob qualquer circunstância. Certamente, um bom sinal. E os candidatos a presidente intensificam as campanhas atrás dos votos. Veja como foi o dia deles pelo Brasil. No primeiro dia de campanha como candidato do PT à presidência, Fernando Haddad participou em São Paulo de um encontro com bolsistas do ProUni, o programa Universidade para Todos. Ao lado da candidata à vice, Manuela Dávila, Haddad disse que é preciso valorizar o talento e o desenvolvimento dos jovens. Para isso, pretende aumentar o número de vagas no ensino universitário. Durante entrevista a uma rádio de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, a candidata da rede, Marina Silva, prometeu creches para todas as crianças de até 4 anos e que pretende gerar empregos através de investimentos na construção civil, no turismo e por meio do acesso a microcrédito para mulheres que vivem em comunidades. O candidato do PSDB